Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Valdir Veríssimo, você está no canal VDP para mais um vídeo analítico projetando mais um jogo aqui de rodada de Campeonato Brasileiro, dessa vez para falar sobre Flamengo contra Atlético Mineiro, mas não sem antes passar também pela rodada de ontem, principalmente pelo jogo de ontem entre Botafogo e Corinthians, um jogo do qual eu estava exposto financeiramente. Vou compartilhar com vocês aqui então qual foi a entrada que eu fiz no jogo de ontem. E também gostaria de aproveitar para pedir a sua ajuda, caso você goste desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma você estará me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Então vamos para o jogo de ontem, rodada 17 de Campeonato Brasileiro. Botafogo contra Corinthians se enfrentaram às 18h30 no Rio de Janeiro, com empate em 1-1. Eu estava exposto, como eu disse no vídeo anterior, o valor, na minha opinião, estava muito para o lado do Corinthians a 7,4. Acabei ficando a favor do Corinthians, back Corinthians, então com esse empate acabei tomando um head, mas na minha opinião, até que estava certa a análise, estava certa a projeção. Tomei um head para uma odd de 7,4 com uma small stake, ou seja, com uma stake ali de menos de 5% do valor da banca. Então acho que a projeção acabou estando correta. É verdade que no primeiro tempo o Botafogo foi muito dominante em cima do Corinthians, mas o Corinthians, após o gol ali, após a entrada também do Memphis Depay, do Yuri Alberto, acho que acabou equilibrando ainda mais o jogo, que já era mais equilibrado no segundo tempo, com exceção daquele início de primeiro tempo onde o Botafogo foi muito dominante. Acho que o Corinthians, depois do gol, até teve chances de virar a partida, mas o valor acabou ficando mesmo para o lado do empate. Talvez não tenha tido tanto valor assim essa entrada em back Corinthians a 7,4, apesar de eu achar que a minha análise, a projeção estava correta. Afinal, o valor ficou mesmo para o lado do Corinthians com esse empate. Passando aqui então para o jogo de hoje, teremos Flamengo contra Atlético Mineiro, times que se enfrentarão aí também pela Copa do Brasil. Rodada cheia também nesse domingo, com Cruzeiro e Ceará, São Paulo e Fluminense, Bahia e Juventude, Internacional e Vasco, mas vou falar exclusivamente sobre Flamengo e Atlético Mineiro, voltando então aqui à estratégia de abordar apenas um evento único que seja de interesse geral de todos, para poder destrinchar e falar um pouco mais sobre as expectativas para esse evento. Então, Flamengo contra Atlético Mineiro, um elenco do Flamengo muito melhor e também muito mais rotativo do que o elenco do Galo. Acho que o Flamengo há de poupar jogadores pensando na Copa do Brasil. Não é muito o estilo do Felipe Luiz, mas o Flamengo tem um elenco muito bom que proporciona e que dá oportunidade ao Flamengo de fazer essa rotação de elenco sem perder qualidade técnica e tática, o que eu acho que o Galo infelizmente não tem. Infelizmente para o torcedor do Galo e para o time do Atlético Mineiro, o time titular do Galo já não é tão bom assim, já é um time que não é tão entrosado, muitas contratações novas, boas contratações, é verdade, mas é um time que ainda não teve tempo para o entrosamento. Depende muito ainda de um jogo muito bom, de um jogo excelente do Hulk para poder vencer as partidas. Mesmo assim, eu acho que, levando em consideração aí o mesmo cenário de Botafogo e Corinthians, o mesmo cenário de outros jogos aí também de Campeonato Brasileiro, de times brasileiros envolvidos, onde o underdog era onde que tinha muito valor, dessa vez acredito que sim, também temos valor aí para o lado do Galo, uma odd de 9,2 para o Atlético Mineiro vencer a partida. Temos também 4,4 para empate e 1,49 para o Flamengo vencer a partida. Na minha opinião, o Flamengo é sim o favorito a vencer essa partida, mas a 1,49 não tem valor nenhum, não vale a pena se arriscar nem com uma stake mínima nem nada, mesmo eu achando aqui que as chances do Flamengo dessa vez são desproporcionais. Colocaria aí até uns 70-30%, 70% para o Flamengo vencer a partida, 30% para o Galo vencer a partida, mas como se trata de um jogo pré, é, pré-mata-mata, onde esses times se enfrentarão aí pela Copa do Brasil, acho que tem muito valor, então, levando em consideração esse momento, esse contexto, para o Galo pelo menos tentar empatar, pelo menos tentar endurecer essa partida aí contra o Flamengo, já que a posição do Galo no Campeonato Brasileiro não é tão boa assim. Então o Galo precisa de vitórias, precisa arrancar pontos, precisa fazer minimamente bons jogos, nem que perca, mas mostrar que é um time que está entrosando. Então acho que o Galo nesse confronto tende a levar mais sério do que o próprio Flamengo, que nesse momento aí está no topo da tabela. 9,2 para o Galo vencer a partida, na minha opinião, odd desregulada, até tem valor desse lado aí, mas sinceramente eu acho que dessa vez temos um desequilíbrio muito grande entre Flamengo e Atlético Mineiro. Só não é maior esse desequilíbrio devido ao contexto que colocou esses times frente a frente
pré-mata-mata de Copa do Brasil. O empate a 4.4 aí até é relevante, até é significante também, acho que tem bastante valor. Aí me interessava esse Lei Flamengo, mas a 1.50 ainda acho que vai depender muito das escalações e informações pré-game para que eu possa poder tomar a decisão. Aí como foi o jogo do Corinthians ontem, a hora que eu vi que ambos os times estavam ali praticamente de time reserva, achei que teria mais equilíbrio ainda do que eu imaginei que teria, tanto teve que o jogo acabou empatado. 9.2 então para o Galo vencer a partida, uma odd desregulada, uma odd que tem valor, mas que eu acho que é um pouco improvável bater esse green aí com vitória do Galo. Talvez o empate a 4.4 seja mais justo, talvez seja essa entrada que eu estarei fazendo hoje. Claro que nas probabilidades, nas possibilidades, eu fico mais a favor desse empate a 4.4 do que propriamente dito a vitória do Atlético Mineiro a 9.2. A 1.50 para ficar contra o Flamengo, praticamente 50% da sua aposta paga pela casa de apostas. Então, no caso, se você colocar 100, o mercado te cobra apenas 50, te devolvendo ali então o 150, que seria o 100 que você colocou, mais os 50 ali que estava praticamente de risco para o mercado. Dito tudo isso, então, a princípio não vou dizer que eu ficarei de fora, ainda estou em dúvida se ficar a favor do Galo ou ficar a favor do empate. Provavelmente ficarei a favor do empate, claro que depende muito das escalações, mas se tivermos uma escalação praticamente mista do Flamengo e praticamente titular do Galo, que precisa pontuar, precisa focar no Campeonato Brasileiro, acho que sim, acaba tendo muito valor para esse back Atlético Mineiro a 9.2. Do mais é isso, quero desejar a todos uma boa sorte, um bom restinho de final de semana aí, até o próximo vídeo, um abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente sua crítica, sugestão, dica, opinião é muito importante, faz o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim estará me indicando a novos usuários. Do mais, meu muito obrigado, um bom resto de final de semana, até o próximo vídeo. Valeu!